totalmente em desfavor da população. Porque ela já se apresenta como uma antítese à democracia. A democracia é o quê? O governo do demos, que é o povão. Então o povão, todo mundo levanta a mão, que a maioria que der é escolhido. Então o governo da maioria. Isso aqui é o governo da minoria. É totalmente diferente. Então o Curtis Yarvin, ele defende, por exemplo, um negócio chamado Dark Enlightenment, que é um iluminismo sombrio. Aí você fala, cara, o que é isso? A ideia é o seguinte, ele inventou um conceito chamado a catedral. O que é a catedral? É o movimento progressista hegemônico que domina a sociedade. Então a ideia dele é você derrubar a catedral, que é esse governo, é esse sistema progressista hegemônico, e substituir isso por um iluminismo sombrio. Só que o iluminismo sombrio, na verdade, é a mesmíssima ideia do Fórum Econômico Mundial, do Klaus Schwab, do capitalismo de stakeholder. O que é o capitalismo de stakeholder? É o nome de um livro interessante, né? Primeiro livro aí, galera, os escribas, anotem aí, né? Porque a gente cita... É engraçado, deixa eu até abrir um parênteses, né? Eu cito uns 50 livros, aí o cara fala, ele não cita a fonte. Imagina se citasse, né? O cara quer dizer que é o que? A fonte da juventude, meu irmão? Essa aí eu não tenho, né? Aí é difícil. Então, primeiro livro, Capitalismo de Stakeholder, do Klaus Schwab. Qual é a ideia do capitalismo de stakeholder? É o contrário do capitalismo de shareholder. O que é o capitalismo de shareholder? As empresas, as corporações, servem aos interesses dos acionistas e acabou. A sociedade que cada um que se vire, né? Tipo, quem tem filho grande é girafa. Vai se virar, meu amigo. O Klaus Schwab, ele não gosta dessa ideia. Ele quer o capitalismo de stakeholder. O que é stakeholder? Ao contrário do shareholder, que é o acionista, stakeholder é todo mundo que é impactado pela corporação ou que tem um interesse nos resultados da corporação. Então, através desse raciocínio de substituir o capitalismo de acionista pelo capitalismo de stakeholder, ou capitalismo de, vamos traduzir os termos, né? Capitalismo de acionistas ou capitalismo de partes interessadas. Qual é a parte interessada? A sociedade inteira. Então, para essa ideia do Fórum Econômico Mundial, do Klaus Schwab, as corporações devem servir a toda a população e não apenas aos acionistas da empresa, e no final das contas as corporações que devem governar os países. E na verdade você vai ver que para o Curtis Yarvin a ideia é você acabar com o conceito de Estado-nação e você montar megacorporações continentais. É como se um sistema tecnológico organizado por esses cientistas top de linha, governassem continentes inteiros. Essa era a ideia original, aí você vê a coincidência entre as ideias. A gente está comparando aqui uma proposta do Klaus Schwab do Fórum Econômico Mundial com uma proposta do filósofo Curtis Yarvin com a própria proposta do movimento tecnocrático que floresceu no Canadá nos anos 30, capitaneado pelo avô do Elon Musk, que era o Joshua Norman Haldeman. Ele propunha exatamente isso. Substituir o dinheiro por um crédito de energia, substituir a democracia representativa por um tecnato, que não tem eleição, os melhores governam, tipo aquela república, os reis filósofos da República de Platão. E isso seria governado todas as Américas, América do Norte, América Central, América do Sul. Eles governariam as Américas inteiras. Só que naquela época, nos anos 30, não havia tecnologia suficiente para você governar os continentes americanos inteiros e monitorar todo o consumo e a produção de energia individual. E substituir o dinheiro físico por um crédito de energia. O problema, ou para mim é um problema. O problema é que hoje existe tecnologia possível para fazer isso. Substituindo o dinheiro físico pelo dinheiro digital, montando um sistema de monitoramento global para monitorar o que está todo mundo comprando e vendendo. Você restringir a compra ou a venda de alguma forma, por exemplo, não é interessante que você compre muitas passagens de avião porque emite muito gás do efeito estufa. Então eles começam a cercear a liberdade de compra e a liberdade de comércio, colocando em cima das pessoas uma multa que, na verdade, em vez de ser apresentada como multa, é apresentada como um crédito de carbono. Sim. A ideia de crédito de carbono é nada mais do que uma atualização do conceito de crédito de energia lá do movimento tecnocrata. Então, o que preocupa um pouco o Elon Musk, que está querendo criar um novo partido a partir da filosofia do Curtis Yarvin, é que ele está, na prática, trazendo o mesmo plano do Fórum Econômico Mundial, o mesmo plano do tecnato que fez o seu avô ir para a cadeia, porque foi considerado
considerado um movimento antidemocrático subversivo, que queria derrubar a ordem vigente, né? Parece mais ou menos o que Marx cita lá no último parágrafo do Manifesto do Partido Comunista, quando ele fala, né? Nós, comunistas, não temos o desejo de esconder as nossas reais intenções, que só podem ser atingidas por meio da derrubada violenta da ordem social vigente, que trema as nações diante da revolução do proletariado, porque nós não temos nada a perder senão os grilhões que nos prendem, proletários do mundo todo univos. Fiz uma citação aqui porque, né, é importante a gente saber do que a gente está falando. Então, o Manifesto do Partido Comunista, com essa proposta que Marx traz de um socialismo internacional, é um socialismo que permeia o mundo inteiro, tinha outras contrapropostas também, que eram igualmente ali... que advogavam também pela derrubada da ordem vigente. Então, não foi por acaso que essa proposta do movimento tecnocrático ela surge exatamente pós-crise de 29, porque surge uma desilusão com o capitalismo. Depois da crise de 29, a década de 30 inteira é uma década chamada de uma década perdida, uma década sombria, né, que é a Grande Depressão. E é claro que nesse momento de crise, que surgem essas ideias malucas, né? A Alemanha também, com o Hitler, surge nesse período, se fortalece nesse período. Então, o problema é que parece que o mundo está caminhando para uma nova crise global financeira também, devido às tarifas do presidente Donald Trump. E isso pode gerar o ambiente favorável para o Elon Musk conseguir emplacar uma ideia maluca dessa. Obrigado aí, a galera botou stakeholder capitalism, né? Capitalismo stakeholder. Tá em inglês, mas tem em português. Tem o Capitalismo Stakeholder para quem quiser adquirir. Então tá aí já uma bibliografia bem legal para vocês e assim, algo muito preocupante do Curtis Yarvin, né? Porque esse cara realmente, ele traz a ideia também, eles chamam de... o modelo de governo que eles propõem se chama Gov-Corp, GovCorp, que é um governo corporação. Então, eles não pensam num presidente eleito pelo povo, eles pensam numa corporação que é liderada por um CEO, e esse CEO é um monarca, porque ele decide o que ele faz, doa quem doer. E ele dá um exemplo, por exemplo, o exemplo, por exemplo, ficou ruim, né? Ele dá o exemplo do FDR, que é o Frank Delano Roosevelt, presidente Roosevelt, que ele disse que ele era um exemplo não de um presidente, mas de um CEO, porque esse cara governou um tempasso nos Estados Unidos, período da Segunda Guerra Mundial. Se eu não estou enganado, ele ficou 16 anos no poder, o que é uma maluquice da gente imaginar. E foi por causa dele ter ficado tanto tempo no poder que em 1953 os Estados Unidos criaram a regra de o cara não pode ficar mais de 2 mandatos. Uma regra que talvez em 2029 o Trump vai atropelar. Eu tô com essa suspeita que o Trump vai tentar um terceiro mandato por bem ou por mal. Por bem seria mudando a interpretação dessa dispositivo legal americano que impede 3 gestões. Qual que seria o argumento? O Trump governou de 2017 a 2020, aí saiu, depois ele volta agora em 2025. Então a ideia da jurisprudência ou da hermenêutica jurídica é interpretar o texto que fala que não pode haver 3 governos, 3 mandatos, ele vai tentar dizer não pode 3 consecutivos. Eu não tive 3 consecutivos, eu pulei um. Sim. Então eu posso ter 2 consecutivos. A partir de 2029 eu tenho um segundo ali ou um terceiro. Então esse é o por bem, né? Por mal, os Estados Unidos caíram numa guerra civil devido a vários problemas que podem acontecer. E isso, assim como Zelensky, aproveitando a guerra na Ucrânia, cancelou as eleições ucranianas, declarando estado de guerra. Talvez os Estados Unidos, num cenário caótico em 2029, o presidente Trump pode também trazer para si poderes excepcionais e cancelar ou adiar as eleições. Então é um cenário meio estranho. Essa ideia, então, que parece assim interessante, né? Principalmente tem um apelo forte para quem é conservador, porque o Curtis Jarvis fala, a gente tem que destruir a catedral. Aí você fala, o que é a catedral? Catedral é o sistema progressista hegemônico que domina o mundo. Aí os caras que são conservadores falam, ótimo, então eu tô atrás de você. Só que ele quer substituir isso por um governo tirânico, pô. Uma monarquia tecnocrática. Então você troca um negócio que para eles é ruim por uma coisa que, na minha opinião, é 100 vezes pior. Então, assim, algo que a galera não entendeu, e eles usam também conceitos assim que parecem muito modernos, como Startup Nation, uma nação startup. Porque uma startup é governada por um CEO, né? Então eles falam, não, o exemplo que ele fala é o seguinte: você imaginar a Apple governando os Estados Unidos ia bombar, ia ser uma maravilha. Agora você imaginar o governo a parte de computação
do governo estadual da Califórnia governar a Apple, ia falir a Apple, né? Então a proposta dele é essa. Imagine como seria lindo, em vez de você ter um presidente eleito pelo povo, você pegar um cara competente como Tim Cook e botar para governar os Estados Unidos. Aí você fala, mas botar quem, meu irmão? Quem que vai escolher? É a revelia do povo, pô. Pois é. É isso que esses caras estão propondo. Então, assim, eles gostam muito da figura, por exemplo, de Júlio César, como tirano, né? Júlio César era um tirano de Roma, né? Ele implementou uma ditadura em Roma. Foi morto por causa disso. Então, assim, você já vê imagens do Trump, assim, vestido meio com a roupagem de Júlio César. O Elon Musk botando lá ele com roupa de um centurião romano, botando SPQR, né? Senado do Povo Romano. Então você vê que isso tudo que parece que são memes e brincadeiras, na verdade essa galera tá levando muito a sério isso. Essa ideia de ver uma empresa como uma monarquia e depois ver o governo como uma empresa e substituir o governo por corporações, parece um negócio que você olha assim lindo, mas na verdade vai tirar completamente os meios de ação do povo para conseguir escolher os seus representantes eleitos. Então, todo mundo tem o direito de pensar o que quiser, mas eu acho que isso aí favorece a elite e por isso que o Peter Thiel tanto gosta desse cara, né? Pra galera ter um exemplo de quem é Curtis Yarvin, em 2017, no dia 20 de janeiro, quando o Trump estava tomando posse, o Curtis Yarvin estava assistindo a posse na casa do Peter Thiel. Então esses caras estão, ó, colados, tá? E o Peter Thiel, eu sempre tenho proposto essa reflexão para o pessoal que gosta do Trump, para o pessoal que é de direita, que é conservador, que é cristão. Eu tenho para mim que todo mundo que é de direita e é conservador não gosta muito do grupo Bilderberg. Não gosta. Acha estranho. O Peter Thiel, que é o grande financiador do presidente Donald Trump, ele é membro do conselho diretor do grupo Bilderberg. Há uma dicotomia aí. Que é aquele grupo de poderosos... que praticamente decidem o destino da humanidade, né? Próximos anos. E tem vários livros sobre isso. Tem o Daniel Stulin, tem vários livros sobre o grupo Bilderberg. Fica a dica aí pra galera também. Então,